Oi, pessoal, boa noite. Então, voltando no assunto do autismo do meu filho, né? Acabei de chegar agora da benção, né? Acabei de chegar agora da igreja, né? Eu recebi minha benção, hoje foi dia de Santa Ceia, né? E eu tô muito feliz com Deus. Mas vamos lá, voltando no assunto. Aí a médica pediu pra mim ficar observando o comportamento dele, o jeito dele de agir. E isso eu já observava, mas eu sempre falava, o Arthur tem um jeito diferente dos irmãos. Mas deve ser porque ele é pequenininho. Eu achava assim. Ele pegava o nosso chinelo, a gente comprava brinquedo pra ele, mas ele não brincava com o brinquedo, né? Com o brinquedo grande. Mas se a gente comprasse daquele brinquedo miniatura, ele brincava. E até então, aí ele foi, pegava nosso chinelo, botava um atrás do outro, o nosso chinelo. Os carrinhos que a gente comprava miniatura, ele também botava um atrás do outro, né? Ficou fissurado por trem, mas com o barulho do trem ele botava a mão nos ouvidos, né? Botava a mão nos ouvidos que ele sentia muito desconfortável com aquilo, né? Então aquilo dali eu comecei a observar bem, e ele teve um hiperfoco com o trem. Tudo dele era trem, o tempo todo. Ele tinha que ver o trem, e tudo que a gente tinha que fazer era trem. Se a gente fosse para qualquer lugar, a gente tinha que ir de trem, né? Só que dentro do trem, ele se sentia desconfortável, porque era muita gente, era cheio, né? Aquilo dali deixava ele muito desconfortável. E o barulho dos camelô, né? É, vendendo as suas coisas, né? Que eu não tenho nada contra. Eu tenho uma irmã também que é camelô do trem, né? E ele sentia muito desconfortável com aquilo. Botava a mão nos ouvidos, tal. E eu falava, filho, olha como é que o Arthur tá agindo, entendeu? E a médica tinha falado pra gente observar. E hoje em dia ele tira foto, mas é muito difícil, né? A gente tem que sempre falar pra ele que vai dar alguma coisa pra ele poder tirar foto, né? Ele não focava olho a olho, não focava. Até hoje ele também não foca olho a olho. Se você chamar ele pra ficar 30 minutos, um olhando de olho a olho pro outro, ele vira o olho pra um lado, pro outro, sobe, desce, mas não fica te olhando em 30 minutos. Ele te olha 2 minutos rápido, muito rápido, é coisa muito rápida. Eu acho que nem 2 minutos, é 2 segundos. Uma criança que não ficava parada e até hoje também não fica na hora de dormir. O sono dele é meio que os outros desconturbado, né? Ele não dorme a noite toda, ele acorda chorando, não tem nada, mas acorda chorando, daqui a pouco dorme de novo. Aí tem dia que ele dorme a noite toda, mas é muito difícil isso acontecer, né? De ele dormir a noite toda. É... Depois do hiperfoco do trem, ele começou a ter hiperfoco com super-heróis. Até hoje ele tem, né? Com super-heróis. Ele gosta de todos os super-heróis. Todos, todos, todos. Ele faz a gente comprar roupa dos super-heróis, né? Que eu vou marcar um dia também pra estar mostrando pra vocês a roupinha dele de super-herói. É... O Arthur, ele é um autista bem amoroso, né? Só que tem pessoas que ele vai, abraça, beija. A gente tem como contar no dedo quantas pessoas é que ele faz isso, né? Que ele abraça, beija. Outras pessoas ele não vai, ele fica o tempo todo escondido atrás de mim, como se a pessoa fosse fazer mal pra ele, pessoas da família, né? Como a minha família também, né? Lá de Santa Cruz, né? O Arthur, ele, pra poder a família, né, chegar nele, dar um beijo, dar um abraço nele, tem que ir ali manuseando ele, né? Ir conversando devagarinho, devagarinho, até ele ir lá e dar um abraço, dar um beijo, né? Ele bem agarrado na minha irmã, né? Que trabalha no trem, ele gosta muito dela. E no meu irmão Daniel também, né? Que mora com a minha mãe. Ele gosta muito dele, né? Na minha irmã Carol, ele também gosta da minha irmã Carol, mas é, ela fala com ele se esconde, daqui a pouco, não demora muito, ele vai e cede, né?
Das irmãs do meu esposo, ele é mais agarrado a Miriam, né? Que também eu vou mostrar essas pessoas que eu tô falando pra vocês. Um dia eu vou estar mostrando elas pra vocês, né? A Miriam e a Vitória, né? Ele é muito agarrado nessas duas pessoas, né? Até o meu sogro, quando vem falar com o Arthur se esconde, né? Aí meu sogro fala, ah, meu super-herói e tal, que não sei o quê. Aí ele vai, né? Que chama ele de super-herói. Então aí ele vai. O restante da família é muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Mas a gente consegue lidar, né? A minha família entende, a família do meu esposo também entende, graças a Deus, né? Porque é uma família que apoia muito a gente, né? Entende o lado também do Arthur, né? E o Arthur, ele tem um hiperfoco com o irmão dele, o meu filho mais velho, o Wagner, né? Como eu disse, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho meu de sangue, eu tenho a Manuele, né, minha menina, tenho o Wagner e o Arthur. O Vitor, ele é filho do meu esposo de um outro relacionamento, mas é meu filho também, né? Porque mora comigo, eu cuido, eu crio, né? E ele é meu filho. Eu amo de paixão também ele, né? E o Arthur tem um hiperfoco com o Wagner. Agora, depois dessa cirurgia que ele fez, eu tô conseguindo dar banho, né? Tô conseguindo dar banho nele. Mas antigamente eu não podia dar banho, o pai também não podia dar banho. O negócio era só o Wagner que podia dar banho. O Wagner que tinha que dar comida na boca. Até hoje é assim. O Wagner tem que fazer tudo pra ele. O Wagner até fala: "Poxa, mãe, eu tô cansado". Eu falei: "Filho, mas a única coisa que tem é você pra poder estar me ajudando". Mas o Wagner me ajuda muito. O Vitor também, ele se esforça pra me ajudar. Hoje em dia o Arthur tá confiando mais no Vitor também, né? Aí tá deixando o Vitor também ajudar ele de vez em quando, né? Mas o hiperfoco dele é o Wagner. É o Wagner pra tudo. Gente, sabe o que que é pra tudo? Pra tudo. Não parece que ele nem tem mãe, que ele não tem pai. Parece só que só existe só o Wagner. No mundo dele existe só o Wagner. Tem hora que a gente pega o Arthur olhando pro nada assim, como se estivesse vendo alguma coisa e falando sozinho, né? Alguns sintomas do autismo também. Ele andava muito na ponta do pé, hoje em dia ele já não anda mais, né? Não anda mais na ponta do pé, mas ele andava muito na ponta do pé, que chegava a dar nervoso, né? É, Ele fica também muito nervoso, às vezes do nada, tá brincando, tá zoando, tá tudo ali, mas do nada ele começa a ficar agressivo. Aí quer bater nos irmãos. Aí eu falo, Arthur, não pode. E ele se irrita com esse não pode, né? Aí eu tenho que sentar com ele, falar manso, explicar tudo direitinho, detalhe por detalhe e tal, pra ele entender, pra entrar na cabeça dele, né? Não é porque ele tem o autismo que a gente também vai deixar ele fazer o que ele quer, não pode, né? A gente tem que botar regras, a gente tem que botar ordem, porque senão acontece o pior, né? A criança quer bater, quer fazer um monte de coisa, sendo que não pode fazer, né? E foi daí que a gente fomos entendendo mais, a gente vendo vídeos de mães atípicas, de pais atípicos, né, que postavam na rede também, né, no YouTube, no TikTok, no Kawaii, né, no Instagram. Na época a gente tinha Instagram, hoje em dia a gente não tem, porque o Instagram ele não fez bem pra minha família, né, então a gente retiramos. Eu voltei com o TikTok agora, né, pra poder estar se comunicando com vocês e falando um pouquinho da minha história, né? É, Aí a gente resolvemos tirar um pouquinho isso da nossa vida, né? Já tem acho que uns 2 anos, né? Que a gente não tem mais Instagram e a gente também não tinha TikTok. Hoje em dia eu tenho, né? Vocês vão ver poucas vezes meu esposo aqui, porque meu esposo também é um tipo de pessoa que ele não vai entrar muito na rede, né? Mas ele falou que vai ter tempo que ele vai poder estar aparecendo aqui um pouquinho, tá? Então vocês vão ver ele pouco, né? Meu esposo ele trabalha à noite, né? Durante o dia ele tá em casa. O Arthur é muito apegado a esse pai, demais, né? Se o pai liga, à noite, se o pai não ligar, ele fala: "Mãe, liga pro meu pai e tal, não sei o quê". Aí eu vou lá e ligo. E o Arthur, ele não se comunicava. Antigamente, ele não se comunicava com a gente. Ele apontava. Tudo era apontando. E
a médica sempre falava pra mim, não responde, né? A psicóloga, a médica, né, que faz os procedimentos de crianças atípicas, né, de crianças autistas. Ela falava, não responde, porque ele tem que falar. Algumas palavras ele fala. Hoje em dia o Arthur fala, ele fala bem pra caramba, né? Isso é. Mas tem hora, tem palavras que saem meio que emboladas. Se eu falar pra ele, mas é o que, Arthur? Não entendi. Ele fica nervoso. E fica furioso. Fica nervoso, meninas, fica nervoso, né? Mas isso também a gente consegue tirar de letra, né? Tem hora que ele dá uma irritada na gente, a gente fica brabo com ele, mas nada que tira a nossa concentração com ele, né? A gente só bota de castigo, né? Vai ficar de castigo, Arthur, não sei o que, pra ele poder entender, né? E como ele já viu muitas vezes, né, os irmãos deles aprontando e a gente falando pra ficar de castigo, ele já entendeu aonde é o cantinho do castigo, né? Que o cantinho do castigo tá até ali, tá com uma bolsa ali em cima, né, que eu deixei. Tá ali, que é uma cadeira que ele fica sentadinho, né? Que eu não deixo ele muito tempo em pé, pelas situações que ele já passou na vida, né? Então ele sente muita dorzinha nos ossos se ele ficar muito tempo em pé, né? E e é isso, sabe? Que aconteceu com o Arthur. Mas hoje em dia ele fala, tem coisas que ele ainda aponta, né? Aí eu não respondo, mas se eu também não responder, ele fica nervoso, né? Pouco tempo agora, ele ficou tão nervoso que ele chegou a levantar a mão pra mim. Eu falei: opa, não pode, não pode fazer isso com a mamãe. Aí ele foi, abaixou a mão, pediu desculpa, falou que não ia fazer mais, deitou e me fez carinho, né? Que ele é assim, ele ele é muito carinhoso, muito carinhoso. Meu filho é muito carinhoso, ele é um autista muito carinhoso, muito amoroso. Ele quer ajudar o tempo todo, ele quer me ajudar. E se os meninos não deixar ele me ajudar, ó, escutou o grito agora? É ele, com os irmãos, se estressando à toa. Aí tem hora que ele fala pros irmãos que vai bater. Então vem então, que eu vou te bater, que não sei o quê. Ele fica assim mesmo o tempo todo, né? Mas os irmãos entendem, né? Mas tem hora que eles falam, tem que falar um pouquinho grosso com ele, porque senão o Arthur, ele quer ser maior do que eles, né? E não é assim, né? Não é porque ele é uma criança autista que ele tem que ser mais do que os irmãos. Não, ele tem que respeitar os irmãos, né? E é isso, meninas, que eu vim contar um pouquinho pra vocês, tá? Depois de eu ter chegado do culto, né, da igreja, foi uma bênção, né? E Deus sempre se fazendo presente na nossa vida, né? Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Muito obrigado, tá? Pelas visualizações, pelas curtidas, né? Que vocês estão me ajudando. Eu peço encarecidamente que vocês me ajudem no engajamento, que vocês compartilhem, né? Esse meu início, né? Aqui na rede. E muito obrigada. Tchau, tchau.